Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o Sr. Sérgio Fischer, CEO, o Sr. Rafael Saliba, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Henrique Schaffner, Diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco no call de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Log. O mercado de galpões logísticos permanece em um momento muito positivo. No terceiro trimestre desse ano, o Brasil registrou vacância histórica de 7%, absorção líquida recorde de 1 milhão de metros quadrados, crescimento de 20% nas locações e alta de 33% no preço médio nos últimos 36 meses. Inserida nesse contexto, a Log segue observando forte demanda pelos seus galpões, fruto da qualidade dos ativos e da localização estratégica do portfólio. No trimestre, registramos absorção bruta de 201 mil metros quadrados, sendo 73 mil metros quadrados em contratos de ativos ainda em fase de aprovação. Entregamos 45,4 mil metros quadrados no período, com pré-alocação de 96% e o down cost de 12,5% e ticket médio de R$ 25,00 por metro quadrado. A vacância estabilizada foi de 0,81%, e o ticket médio do portfólio atingiu R$ 22,43 por metro quadrado, crescimento de 10,3% em relação ao terceiro TRI de 24. No trimestre passado, anunciamos a primeira fase da revisão anual de contratos, com o objetivo de reajustar os aluguéis do grupo de clientes cujos valores estavam defasados em relação ao mercado. No terceiro TRI de 25, concluímos o equivalente a 33% do total de 232 mil metros quadrados de ABL dessa primeira fase de revisional. Para esse grupo de clientes, os contratos já foram revisados, sendo que obtivemos um aumento significativo do ticket médio nominal de 46%, sendo o efeito no ticket caixa de 24%, já a partir das assinaturas. É importante destacar que esses reajustes ainda não impactaram os resultados do trimestre e deverão ser refletidos de forma gradual nos próximos períodos. Seguimos, portanto, bem posicionados para capturar o ciclo de valorização dos aluguéis, combinando demanda resiliente, vacância reduzida e um portfólio de alta qualidade. Fatores que devem sustentar o crescimento nos próximos trimestres e suportar novas etapas de expansão. Anunciamos recentemente a venda de mais 3 ativos, localizados em 2 regiões do país, o Log Jundiaí e o Log Ribeirão Preto no estado de São Paulo e o Log Natal no Rio Grande do Norte. Essa transação totalizou R$ 364 milhões, com margem bruta consolidada de 27,1%. Este é o terceiro anúncio de venda realizado em 2025, totalizando aproximadamente R$ 790 milhões reciclados desde o início do ano, a uma margem bruta média de 29,5%. Essas operações reforçam nossa estratégia de geração de valor por meio da reciclagem de ativos. Importante destacar que todas as vendas foram realizadas em NAV, demonstrando que a companhia tem alienado seus ativos pelo valor contábil refletido no balanço. Essas transações reafirmam a qualidade e a atratividade do nosso portfólio. Mesmo em um ambiente de liquidez mais restrita, a Log segue executando seu plano de desinvestimento com disciplina e eficiência. Com a liquidez gerada pelas vendas, retomamos nosso ritmo de produção no segundo semestre. No terceiro trimestre de 25, produzimos 86 mil metros quadrados, totalizando 207 mil metros quadrados no ano.
Consequentemente, o número de obras em execução passou de 8 para 16, mais que dobrando o ABL em construção. Essa aceleração mantém a Log em linha com o cronograma do programa do Log 2 milhões e reforça a continuidade de um ciclo de crescimento sólido, disciplinado e sustentável. Muito obrigado. No segundo trimestre, a receita líquida de locação foi de 66,7 milhões, um avanço de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ticket médio foi de R$ 22,43 por metro quadrado de ABL, com boas perspectivas de crescimento ao longo dos próximos trimestres. O indicador Same Client Rent aumentou acima da inflação, marcando o 13º trimestre consecutivo de reajustes reais positivos. Esse desempenho evidencia nossa capacidade de capturar a valorização dos aluguéis no mercado, mesmo em contratos de longo prazo. A inadimplência líquida foi de apenas 0,45%, reflexo da qualidade do nosso portfólio de clientes e de uma gestão disciplinada de risco de crédito. Seguimos avançando rapidamente em nossa estratégia de ampliar receitas por meio de uma plataforma completa de serviços ligados ao ecossistema de galpões logísticos. A Log ADM, unidade responsável pela administração de ativos, alcançou 2,6 milhões de metros quadrados de ABL sob gestão, crescimento de 50,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Desse total, 464 mil metros quadrados correspondem à administração de ativos de terceiros não desenvolvidos pela Log. Esse movimento reforça o reconhecimento do mercado quanto ao nosso know-how, eficiência e capacidade de customização, além de ampliar de forma relevante nossas avenidas de monetização asset light para além do modelo tradicional de locação. No trimestre, a receita líquida com serviços foi de 6,1 milhões, um crescimento de 62% sobre o terceiro trimestre de 2024, com margem bruta de 70,4%. Essa fonte de receita já representa 46% das despesas gerais administrativas SG&A. Nossa expectativa é de que, ao final do plano Log 2 milhões, com portfólio estabilizado, as receitas com serviços serão suficientes para cobrir integralmente o SG&A da companhia. As despesas operacionais totalizaram 15,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação se deve principalmente ao reconhecimento de despesas diferidas do ano de 2024 e de reclassificações de despesas no terceiro trimestre de 2024, gerando redução extraordinária à época. O EBITDA de locação foi de 57,1 milhões no trimestre, alta de 15,4% em relação ao terceiro trimestre de 2024, com margem de 85,6%. O EBITDA de desenvolvimento foi de 135,7 milhões, aumento de 56,6% em relação ao terceiro trimestre de 2024. O EBITDA consolidado atingiu 192,8 milhões no trimestre, crescimento de 41,6% em relação ao terceiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, o EBITDA consolidado foi de 453,9 milhões, incremento de 29,3% frente aos 9 primeiros meses de 2024. O resultado financeiro foi negativo em 56,5 milhões, impactado pelo aumento de 33,8% do CDI no período. O lucro líquido do trimestre foi de 111,4 milhões, um crescimento de 14,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, atingiu 284,8 milhões, alta de 16,6% frente aos 9 primeiros meses de 2024. Por fim, o lucro líquido por ação no terceiro trimestre de 2025 foi de R$ 1,28, aumento de 15,7% se comparado ao terceiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, totalizou R$ 3,27, um aumento de 23,6% em relação ao mesmo período de 2024. A Log segue fiel à sua filosofia de crescimento responsável, conduzindo uma gestão conservadora de seus passivos, com foco na homogeneização dos vencimentos, na redução dos custos financeiros e na mitigação dos riscos de refinanciamento. Considerando os recebíveis das vendas de ativos anunciadas em outubro, que totalizaram R$ 364 milhões de reais, a dívida líquida ajustada pro forma seria de R$ 427 milhões de reais. Com esse critério, o índice de alavancagem atingiria apenas 0,7 vezes o EBITDA, refletindo um balanço sólido, eficiente e bem posicionado para sustentar o crescimento. Em setembro, concluímos uma emissão de CRI
no valor de R$ 300 milhões, com prazos de 3 e 7 anos e um custo médio de 99% do CDI. Já em outubro, dentro da estratégia de otimização de custo e alongamento de prazos, realizamos a amortização antecipada de R$ 300 milhões da 21ª emissão de debêntures, reduzindo o spread da dívida de CDI mais 1,72% para CDI mais 1,10%. Essa operação fortalece a estrutura de capital e gera economia financeira recorrente. Seguimos executando ativamente o programa de reperfilamento da dívida, aproveitando janelas favoráveis do mercado de capitais para liquidar antecipadamente dívidas de curto prazo e maior custo, mantendo um balanço enxuto, previsível e resiliente. Essa postura reforça o nosso compromisso com disciplina financeira e crescimento sustentável, princípios que continuarão guiando nossa gestão nos próximos ciclos. No terceiro trimestre de 2025, recebemos um total de R$ 512,1 milhões em caixa referentes à venda de ativos, sendo R$ 256,5 milhões relativos a transações de períodos anteriores e R$ 255,6 milhões provenientes das vendas realizadas no próprio trimestre. A partir dessa liquidez, retomamos o ritmo de execução do plano de expansão. O CAPEX do trimestre totalizou R$ 197 milhões, aumento de 23% em relação ao trimestre anterior. A solidez da estrutura de capital também nos permite investir e, ao mesmo tempo, remunerar nossos acionistas. Aprovamos a distribuição de R$ 26,4 milhões em dividendos, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado do trimestre, com pagamento programado para 28 de novembro. Seguimos, portanto, comprometidos com estratégia que combina crescimento responsável, gestão diligente e geração sustentável de valor aos nossos acionistas. Com isso, encerramos a apresentação institucional e damos início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Herman, pode prosseguir. Bom dia, Sérgio, Rafa, Henrique. Obrigado pelo espaço aqui. Só uma pergunta aqui do nosso lado. Queria entender um pouco a expectativa de CAPEX e produção da companhia, né? Agora que venderam mais ativos, se a companhia espera alguma aceleração no quarto tri, ou talvez isso deve ficar um pouco mais represado para 2026. Obrigado. Oi, Herman, obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Ô, Herman, o que aconteceu de um tempo para o outro? A gente estava esperando essas conclusões dessas vendas, né? No terceiro TRI de 25, a gente recebeu muito caixa, 512 milhões de reais de recebimento de venda de ativos, e estamos anunciando aí recentemente aquela outra possível transação de mais 364 milhões de reais, né? Com isso, deu fôlego para a gente, balanço para a gente começar outros diversos projetos, né? Hoje nós temos aí 16 projetos em desenvolvimento, mais de 500 mil metros quadrados em construção. Já tivemos um terceiro TRI com um CAPEX maior do que a média do primeiro semestre. A tendência do quarto TRI é ter um CAPEX um pouco acima do terceiro TRI, tá? Não muito, mas um pouco acima do terceiro TRI. E a gente está construindo um 2026 muito positivo, né? Ou seja, muita obra em andamento, muito projeto aprovado, e à medida que a gente vá concluindo essas vendas e recebendo esse caixa de vendas, a gente vai soltando novos projetos. Então, objetivamente aqui, vamos ter um quarto TRI um pouco maior, mas em 2026 tem um potencial muito grande, tá bom? Bastante claro, Sérgio. Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Igor Altero, da XP. Por favor, Igor, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, obrigado. 2 pontos aqui do meu lado, né? Primeiro, entender um pouco como é que vocês estão vendo as oportunidades aí, né, para continuidade na reciclagem no cenário de juros mais alto, né? Se falar mais ou menos o que vocês estão com expectativa aí para o ano que vem, se esse nível de margem bruta, né, que vocês venderam agora faz sentido também continuar nesse patamar, né, para focar mais na desalavancagem da companhia. E um outro ponto também que eu queria tocar na receita de serviço, né, que acelerou bem aí nesse trimestre. Então, se vocês pudessem falar um pouco mais de como é que vocês veem a dinâmica aqui para frente, quais são as avenidas de crescimento para essa linha. É isso, obrigado.
Oi, Igor, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Começar pela reciclagem. Oi, Igor, nós tivemos um ano de 2024 muito positivo, né? Você sabe que a gente teve um volume de venda muito grande, uma margem bruta de 40%. Esse ano, o que a gente conseguiu entregar até hoje, estamos satisfeitos, porque já chegamos aí próximo do CAPEX do ano, que era a nossa meta, né? É, entregamos aí próximo de 800 milhões de venda, com a margem bruta de 30%. Então, teve uma queda na margem bruta, o cenário estava muito mais complexo no primeiro semestre, a gente viu um mercado mais fechado, com menos liquidez. Nos últimos 3 meses para cá, a gente já viu uma melhora nesse cenário, eu acho que a gente está chegando próximo aí talvez o início de redução do ciclo de taxa de juros, isso vai melhorar muito a liquidez, principalmente no mercado de fundos imobiliários, que é um comprador natural do nosso negócio, né? E a gente já vê o nível de atividade de venda de liquidez de ativos melhorando. Então, eu estou um pouco mais otimista daqui para frente. Acho que vamos conseguir fazer transações de pelo menos esse nível que a gente conseguiu agora esse ano. E se isso dá para a gente, de novo, dá para a gente a capacidade de crescer mais, a capacidade de manter um balanço super, super robusto e tocar o nosso plano de crescimento, tá, Igor? Ah, sobre a linha de serviços, assim, nós estamos muito animados e muito otimistas com essa unidade de negócio, né? Esse ano fizemos uma mudança mais agressiva, prestando novos serviços que a gente tinha oportunidade de capturar que não estavam na mesa, seguros e outros diversos, e estamos capturando. Começou a entrar esse recurso, começou a surtir efeito dessa nossa dinâmica, tem muito potencial para crescer, né? Esse negócio é uma linha que vai cada vez ser mais relevante para a gente, estamos muito animados com isso. E importante, a gente está entregando uma margem muito relevante nessa linha, né? A margem no terceiro trimestre foi de 70%, a margem bruta dessa prestação de serviço, e à medida que a gente vai ganhando produtividade com volume adicional, tem tendência de alta. Então, nós estamos muito animados e isso aí vai dar bons frutos para a companhia já no médio prazo, tá bom? Tá claro. Obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Carla Garça, do Bank of America. Por favor, Carla, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado. No trimestre passado, vocês tinham anunciado um plano de renegociação de contratos e vocês comentaram um pouco dele, de como está sendo nesse trimestre. Eu queria perguntar como que vocês estão lidando com as negociações para conseguir repassar esse aumento e se vocês podiam quantificar um pouco de timeline e o que vocês esperam de crescimento de ticket para os próximos tris, dado esse plano de renegociação. E a minha segunda pergunta, eu queria adentrar na questão dos dividendos. Então, vocês tinham comentado também que a perspectiva para esse ano era de 50% de payout, mas agora com uma possível tributação dos dividendos, eu queria perguntar se vocês pensam em aumentar esse payout ou talvez pagar algum dividendo extraordinário. Obrigada. Oi, Carla, Sérgio falando, vou falar sobre os contratos e passar a bola para o Rafael falar sobre os dividendos. Obrigado pelas perguntas, tá? Vamos lá, começamos, o que a gente fez? A gente viu, e isso tem algum tempo que está acontecendo, o setor está no momento que a gente nunca viu igual, né? Ou seja, está tendo uma reprecificação dos tickets de locação a nível nacional, subindo muito acima da inflação, a gente até colocou. Aí, esse trimestre foi o 13º trimestre consecutivo que a gente puxou o ticket do semi-client rent acima da inflação. Realmente é um momento ímpar que nós nunca vivemos aqui, né? É o melhor momento da história da companhia aqui nessa dinâmica de puxada de preço. Com isso, a gente viu algumas discrepâncias entre o ticket de cada praça e o potencial desse portfólio que já estava ali locado, né? E fizemos a primeira tranche, ou seja, pegamos próximo de 250 mil metros de ABL, eram clientes que já estavam passíveis a revisionais, sentamos com grande parte deles, né? Essas conversas têm sido muito transparentes e muito positivas, está assim, dando um resultado muito positivo. E conseguimos, nessa primeira leva, agora no terceiro tri, subir 46% do ticket nominal, né? O ticket caixa ainda não está próximo disso, porque muitos dos clientes pediram um fôlego aí em 2025 por conta de questões orçamentárias, e nós estamos trabalhando caso a caso, dependendo do cliente e do mercado local. Bom,
E tem nos prendido muito essas conversas, porque as conversas têm sido muito positivas, eles estão recebendo isso de forma muito positiva também, e estamos conseguindo dar andamento nisso, né? Esses tickets ainda não tiveram impacto, né, no nosso DRE, você vai ver isso acontecendo nos próximos trimestres, e à medida que a gente vai concluindo essas novas transações que estão em andamento, isso tem um potencial mais alto. É claro que para a próxima leva, não vai ter o potencial tão grande que a gente está focando ali, onde a gente viu oportunidades maiores, tá? Então, a tendência é que esse percentual diminua, mas o valor absoluto aí, o valor do ticket médio vai subir com certeza aí nos próximos trimestres, tá, ô Carla? Bom dia, Carla. O Rafael Saliba falando. Em relação aos dividendos, a companhia mantém a intenção de fazer o payout de 50% referente ao ano corrente. Agora, a questão de uma eventual antecipação, né, a gente está acompanhando a evolução das discussões tributárias, né, e os impactos disso potencialmente para o ano que vem. E, enfim, avaliando-se também a questão, né, o Sérgio colocou aqui, a gente está aumentando o ritmo aí de obras do próximo trimestre, isso tem impacto no CAPEX da companhia, então a gente tem que ter muita cautela nessa discussão para ver se, de fato, a gente consegue equalizar uma eventual antecipação de dividendo dentro aí do cronograma de crescimento da companhia, né, e de demanda de capital. Então, um pouco isso, a gente está olhando de perto a discussão e avaliando aí a possibilidade de antecipar, mas nada decidido ainda, estamos ainda aguardando e avaliando. Perfeito, ficou muito claro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Piero Trota, do Citi. Por favor, Piero, seu microfone está liberado. Bom dia, Sérgio, Rafael, Henrique. Obrigado pelo call. A primeira pergunta, eu queria fazer um follow-up na dúvida, na pergunta do Igor sobre receita de serviço. Eu queria entender eh, se esses novos serviços que vocês estão agregando, como seguros e outros, internalizando algumas coisas, eles estavam já programados quando vocês fizeram a meta de cobrir o SG&A. E aí entender se isso não tivesse no programado, se vocês acreditam que é possível atingir aí 100% do SG&A antes do plano log 2 milhões. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre reperfilamento da dívida, né? Vocês pré-pagaram uma dívida de 300 milhões com um spread mais alto, e aí o spread da companhia caiu de 1,72 para 1,1. Mas na ponta a gente vê que vocês estão conseguindo captar dívida em torno de CDI, né? E aí eu queria entender qual que seria o timing para o spread de médio da dívida convergir para o que vocês estão fazendo na ponta. É isso do meu lado. Obrigado. Oi, Pedro, Sérgio falando. Ô, Pedro, sobre a questão de serviços, sim, a gente estava, quando nós nos soltamos ali aquele número que a gente espera em pouco, ao longo desse plano, logo 2 milhões, conseguir fazer pelo menos um match das receitas do log Esfera, que a gente chama internamente do projeto de serviços, com o SG&A da companhia inteiro. Tinha sim previsto essas linhas de seguro, esses novos negócios que a gente está capturando já, tá? Mas em contraponto a isso, assim, o que a gente está vendo, e a gente está subindo a curva mais rápido que a gente esperava, né? Hoje nós estamos aí com quase 2 milhões e 600 mil metros quadrados de ABL administrados, que é uma das grandes linhas de serviço, que é o log administração condominial, né? E para nossa surpresa positiva, a gente está tendo uma receptividade dos proprietários de condomínios terceiros muito positiva nisso. Muitas vezes o próprio cliente, que já é cliente nosso em projetos da Log, pede para ter a administração da Log. A gente teve esse caso agora recente no terceiro trimestre. Então isso está abrindo uma janela de oportunidade grande aí, né? E estamos subindo esse número mais rápido que planejado inicialmente. Então podemos ter surpresas positivas de ter um ramp-up de receita de serviço mais rápida que a nossa modelagem inicial, tá bom?
Bom dia, Rafael Saliba falando. Em relação ao reperfilamento da dívida, né, e a nossa capacidade de uma convergência mais rápida para um custo de dívida que é igual ao que a gente experimentou aí nas últimas duas ofertas, né, duas emissões, na verdade, a companhia ela tem, né, uma necessidade de financiar os novos projetos, então ou a gente faria via novos CRIs ou dívida a nível de projeto. A gente tem algumas conversas avançadas nesse sentido também, que seriam até mais accretive nesse movimento de convergência para um nível de custo de dívida sem spread. E isso, então, normalmente vai depender da nossa velocidade de aplicação de recursos em novos projetos e as emissões indo junto, né, com o lastro necessário para a emissão dos CRIs ou das dívidas a nível de projeto. Então, a gente não é difícil, né, a gente especificar quando que vai atingir isso, mas a gente acredita, né, pela própria trajetória que a gente vê aqui no release, que a gente vai caindo o spread com o tempo e a gente acredita que essa trajetória ela vai ainda continuar caindo, mas num ritmo mais lento, aí, dependendo, obviamente, da aceleração do CAPEX, ela pode ter uma convergência mais rápida. Então, esse é a nossa visão aqui. Tá claro, muito obrigado, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, Igor, seu microfone está liberado. Bom dia, Sérgio, Rafa, Henrique, obrigado pelo call. Eu queria fazer um follow-up aqui sobre a questão do CAPEX, né? Então, fica claro aqui que vocês começaram a construir novamente depois da reciclagem, mas queria entender, entrar um pouco mais no detalhe aqui, se vocês têm alguma estimativa de CAPEX por metro quadrado que possa ajudar a gente a entender o quanto vai ser expendido nessas construções. E aí, seguindo nesse tema, também queria entender um pouco mais sobre os detalhes dos ativos que estão em construção agora. Então, onde eles estão localizados, se vocês têm alguma coisa de yield on cost, se tem algum build to suit, qualquer coisa aqui já ajuda a gente. Obrigado. Oi, Igor, Sérgio falando, tudo bem? Começar pela segunda pergunta sobre os ativos. Hoje, esse 500 e poucos mil metros quadrados que a gente tem em construção, a maioria deles, assim, o 40% deles está localizado no Nordeste, tá? Que é uma região que a gente está muito animado. Então, estamos ali fazendo muito investimento. Hoje nós temos projetos em todas as capitais do Nordeste. Nosso cliente está pedindo para a gente fazer qualidade ali, então a gente está focando muito no Nordeste, que estamos conseguindo retornos muito bons, né? Os tickets de locação lá estão muito próximos do Sudeste do país e vamos continuar nessa toada, tá? E depois tem lá bem dividido entre Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, né? Próximo aí de 20% em cada uma dessas regiões. Então, está bem diluído, né? Tem as grandes capitais do país, a gente está com um projeto, um ou dois ou três em andamento, e estamos aí tendo essa capacidade da companhia, que eu acho que é o grande segredo da Log aqui, a gente saber dosar a absorção de cada praça com o estoque que a gente está criando em cada praça, né? E com isso conseguir locar esses ativos ao longo de obra, que foi o caso agora do terceiro TRI, que entregamos aí com 96% de pré-alocação ao longo do fluxo da obra, né? Em relação ao CAPEX, o Igor, o que a gente vê? Nós estamos com estabilidade no custo de construção há algum tempo já, tá? Esse ano de 2025 a gente não viu nenhuma puxada, nosso preço de obra está rodando abaixo do INCC. Se você fizer uma conta inversa aí, da margem bruta que a gente entregou nessas vendas, você vai ver mais ou menos o CAPEX total do projeto, né? Claro que incluindo todos os custos ali de terreno, etc, né? Então não mudou não, vai ser por volta disso, tá bem estável e estamos aí animados nessa ponta também, porque estão vendo uma estabilidade, apesar de ter uma pressão de custo de mão de obra, nossa obra está menos impactada nisso, a gente tem uma obra mais industrializada, uma obra mais rápida, então a gente está conseguindo aí manter o custo de construção rodando abaixo do INCC, tá bom? Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander.
Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Opa. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui de fazer a pergunta. Acho que, primeiro, também um follow-up aí do que o pessoal já perguntou, mas que entender um pouco mais a questão da demanda na ponta, mas do, de um olhar mais dos setores, né, em termos setoriais, né? Como é que vocês estão vendo essa evolução? E também uma segunda pergunta aqui, queria entender um update em relação àquele aditivo que vocês tinham assinado com o fundo do BTG, que vocês fariam jus à receita de locação de alguns ativos lá. Então, eu queria entender se tem algum update nessa questão, se já foi resolvido. Enfim, acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Oi, Matheus, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Matheus, sobre a questão da venda do BTG, foi resolvido sim, os recursos já estão em caixa e os imóveis saíram do nosso balanço, tá? Isso já foi concluído aí no final do terceiro TRI. Então, você vai ver esses imóveis não vão estar mais performando receita de locação para a gente, e estamos lá com caixa, já foi feito bem no finalzinho do TRI, tá? Sobre a questão da demanda setorial, né? Assim, de novo, o nosso ativo, a beleza do nosso ativo é que ele tem uma exposição a todos os setores da economia, né? Você vê aí como é que isso no nosso portfólio atual está bem diluído, isso é muito positivo, que a gente acaba capturando, abrindo uma gama maior de clientes aí para os nossos potenciais clientes, né? Agora, o que tem esse ano agora de 2025 que a gente está sentindo continua sendo o e-commerce, principalmente numa diversificação geográfica grande, né? A gente tem visto essas plataformas tomando muito galpão. É impressionante como é que elas estão tomando galpão próximo do consumo, e muitas vezes a Log está ali com um projeto pronto, um projeto pré-aprovado, ou uma obra em andamento que a gente consegue capturar essa demanda. Então, o grande setor ainda continua sendo o e-commerce. Mas o alimentos e bebidas e farmas também tem demandado bastante. Tá? A gente tem sentido uma demanda muito grande dessa turma também. Então, eu daria destaque para esses três setores. Tá? Super claro. Obrigado, viu? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sr. Sérgio para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, obrigado aí pelo acompanhamento do call. Nós estamos vivendo um momento aqui, como eu falei mais cedo, muito positivo do setor. O setor o setor como um todo está com a taxa de vacância no Brasil de 7%, né? Da Log abaixo de 1%. A gente tem visto uma demanda muito forte, uma reprecificação dos tickets muito forte. Estão muito animados aí em ter um momento de entrega de projetos com bons yields on cost, né? Então, esse é o cenário atual e esse é o cenário que a gente está vendo para o ano que vem. Estamos conseguindo mudar, como eu falei mais cedo, puxar o ticket nominal da companhia, do portfólio existente, de forma muito mais rápida que a gente imaginava. Então, isso vão dar impacto nos próximos trimestres no balanço. Além disso, essa estratégia nossa de aumentar a receita de serviço está muito positivo também, está muito animado com isso, tá? E também, assim, nós temos visto uma liquidez, assim, estamos animados e positivos em relação à venda de novos negócios, estamos tendo muitas conversas, eventualmente vamos fechar novas transações, isso dá para a gente o conforto da gente seguir com o nosso plano de crescimento e manter um balanço forte aí para a gente poder fazer isso, tá? Então era isso, queria agradecer de novo a presença de todos e até o próximo call. A videoconferência de resultados da Log está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.